Eu continuo a minha conversa com o João e a gente vai mudar de assunto, vai mudar de continente. A gente vai agora para o norte da América para falar sobre eleições norte-americanas. A gente viu uma grande reviravolta nessa última semana. Só o que a gente ouve falar é a respeito da desistência de Joe Biden à reeleição nos Estados Unidos, à presidência dos Estados Unidos. A gente veio de uma semana falando sobre um atentado a Donald Trump, que acabou sendo notícia esvaziada, porque agora o foco é Kamala Harris como a preferida de Joe Biden para sucedê-lo na cadeira de presidente dos Estados Unidos. Não é isso, João? É uma grande reviravolta. Exatamente, né? Era uma reviravolta muito pedida, né? Muito esperada pelo eleitorado e pelos apoiadores da própria campanha do Biden. A Kamala, que conseguiu fazer um feito histórico, logo nas primeiras 24 horas arrecadou mais de 100 milhões de dólares, pouco mais aí de 500 milhões de reais, logo em 24 horas no seu anúncio à candidatura à Casa Branca. Claro que agora a Kamala enfrenta desafios um pouco maiores do que só a questão financeira. Não é fácil conseguir conquistar os 270 delegados que ela precisa para, de fato, assumir o posto. E a gente tem, a partir do dia 1º de agosto agora, a data da oficialização da candidatura dela. Ela já conseguiu, como você disse no início, apoios importantes ali, do ex-presidente Obama, de artistas, enfim. É esperado que seja uma eleição bastante disputada, né? O Trump, que tinha um pouco mais de vantagem em relação ao Biden, essa vantagem já diminuiu, já se fala em empate técnico ali entre a Câmara e o próprio Trump. E eu acho que um pouco da diferença dessas eleições é que, ao contrário das eleições do Obama, por exemplo, em 2018, que ele disputou a eleição contra o John McCain, que era um candidato que também nunca tinha ocupado um cargo de presidente, a Câmara enfrenta um candidato que já foi presidente dos Estados Unidos, então que o americano já conhece o seu governo, né, que os líderes conhecem sua forma de atuação, e ela agora vai ter um trabalho bastante interessante nesse tempo agora que resta de campanha, para provar que ela é sim a candidata que pode reunir os votos, principalmente dos independentes, dos eleitores que estão indecisos ainda se vão votar no Trump ou não. Então é uma caminhada longa, mas que, enfim, mudou toda a conjuntura da eleição, onde o Trump já daria, como ele dizia, certa vitória sobre o presidente Biden, e agora isso mudou um pouco, né? É incrível como não dá para contar a vitória antes da hora, isso porque a gente viu depois desse atentado muita gente dizendo que Trump já estava praticamente eleito. Mas a gente vê aí em Kamala Harris, me corrija se eu estiver errada, a gente vê aí um possível ícone. Seria a primeira presidente mulher nos Estados Unidos, ela que é filha de imigrantes também, aí muda totalmente um discurso que inclusive é um discurso contrário a Donald Trump, que bate muito forte nessa questão da imigração nos Estados Unidos, né? A gente pode ver então Kamala Harris como um novo perfil, né, nessa presidência? Exatamente, primeira mulher negra, sul-asiática, então você tem ali um perfil demográfico totalmente diferente do próprio Joe Biden, ela que consegue ter mais apoio da comunidade afro-americana, que era algo que o próprio Biden não estava conseguindo conquistar nos últimos anos, né? Inclusive era uma preocupação isso durante a campanha, e agora ela pode se tornar a primeira mulher presidente negra sul-asiática dos Estados Unidos. Claro que, como eu disse, é uma luta, é um caminho, a luta não é fácil, mas é possível, mas vai precisar bastante apoio nesse período da campanha, principalmente do eleitorado que está indeciso, que está ali, os chama de independente, que não sabem quem vão votar. A Câmara pode justamente abraçar esse público que está perdido sem um candidato no primeiro momento. Bom, João, falando sobre competências, sobre trabalho político, Kamala Harris está aí como vice-presidente dos Estados Unidos, que é uma grande potência, mas Donald Trump vem fazendo duras críticas contra ela. A gente pode dizer que Kamala está preparada para assumir um cargo como esse? Então, essa é a principal dúvida do eleitorado americano hoje, tá? As pesquisas mais recentes apontam que 33% dos americanos não confiam na Kamala como a candidata, como alguém pronta para assumir a Casa Branca. De fato, ela tem um histórico, um trabalho muito forte, principalmente por ser uma linha dura contra a criminalidade, mas
existe esse certo medo referente dela assumir o maior posto hoje do executivo do país. Claro que, do outro lado, você tem um candidato que já teve um mandato, já ocupou a Casa Branca. Então, para o americano analisar ali entre alguém, arriscar em alguém que está vindo como uma primeira candidatura, mesmo ocupando o cargo da vice-presidência, mas a gente sabe que a vice-presidência ela é um cargo que, dependente da situação, a pessoa fica ali ofuscada, como é o caso do próprio Biden, ficou durante o governo Obama. Então é complicado para ela o cenário. Mas eu acredito que, nas análises que nós temos, que ela é totalmente capacitada para assumir o cargo. Ela agora tem que convencer o eleitorado americano de que ela é capacitada para isso e conseguir o apoio necessário para os 270 delegados, né? A gente sabe que as eleições lá não são de forma direta, como aqui no Brasil, então é uma luta complicada. Podemos dizer que a gente vai ter aí, no mínimo, uma disputa interessantíssima do ponto de vista político para o mundo inteiro poder acompanhar, né? Eu acho que é uma das mais interessantes eleições que ocorrem nos Estados Unidos nos últimos anos. A eleição Biden-Trump tinha muita expectativa de ser a mesma eleição, disputar em 2020, com os mesmos ataques, com o mesmo tom, e agora muda tudo. Então, interessante demais essa candidatura da Câmara e estamos todos ansiosos aqui para ver os próximos capítulos dessa novela. Vamos ver como é que vai ser essa corrida eleitoral lá nos Estados Unidos e, por favor, depois vem contar pra gente aí as novidades, principalmente aí a respeito da aprovação dela aí pelos delegados. A gente te espera. Perfeito, muito obrigado.